Tudo bem, pessoal? O tema de hoje é em relação a alguns riscos que podem ser consequentes do uso de energéticos, principalmente associados ao uso de álcool. Já é cada vez mais substancial a quantidade de estudos que tem em relação a isso. Muito embora esses estudos não são tão grandes, né? São estudos com poucas pessoas, mas é cada vez mais presente esses estudos, tá? Então as substâncias que tem no energético ali, como todo mundo sabe, a cafeína, o guaraná, a taurina, o inositol, aí eles adicionam outras substâncias, algumas vitaminas do complexo B, algumas coisas para potencializar aquele efeito. No entanto, como eu já falei, a atuação principal ali é a partir da adenosina, né? Você diminuindo a ligação da adenosina nos seus receptores. Bom, em relação aos efeitos colaterais, em relação aos efeitos que os estudos demonstram, nós podemos concentrar mais na parte cardiovascular, na parte dos problemas relacionados ao coração. Então, ali, vários estudos demonstram um aumento do duplo produto, né? Então, tanto da frequência cardíaca quanto da pressão arterial, eu já falei, né? Causa uma vasoconstrição e pela própria liberação de adrenalina pela glândula suprarrenal, você tem uma taquicardia normalmente, então você aumenta o que em cardiologia chama de duplo produto. Você tem alguns relatos de arritmias, do aumento do intervalo QT, então o intervalo QT que ali representa o tempo de sístole, né, de contração do ventrículo, então você tem relatos de aumento desse intervalo. Alguns estudos demonstram também, por exemplo, a presença de fibrilação atrial em jovens. Um estudo demonstrou 2 casos de jogadores de futebol aparentemente saudáveis com uso excessivo de energético apresentando fibrilação atrial, que não é comum nessa faixa etária e é uma arritmia potencialmente grave e foi correlacionado com o uso abusivo de energético, né? Uma outra questão que parece que está estabelecida também é o uso abusivo de energético com a presença de aneurisma, tá? Alguns estudos fazem essa correlação, outros tentam até fazer a correlação com o aumento abusivo de álcool e energético com um aumento da incidência de acidente vascular cerebral numa faixa etária mais jovem. Mas aí são estudos que não tem tanta consistência. Os que têm mais consistência, de fato, são aqueles que demonstram que tem um certo grau de arritmia, pode ter uma incidência aumentada de arritmia com o uso de energético, principalmente em altas doses, e o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. A questão do uso de energético deve ser avaliada individualmente. Quando ela se torna excessiva e em doses altas, ela deve ser monitorada e ela deve causar um certo grau de preocupação, porque não são substâncias isentas de riscos, tá? Então é bom a supervisão dessa utilização. Principalmente quem faz o uso de manipulados em doses altas, é bom ter uma supervisão médica para avaliação do possível risco de efeitos secundários, que eles são efeitos reais.